Essa é Singapura, uma pequena ilha localizada no Sudeste Asiático e que possui uma das maiores histórias de sucesso no século XX. Não creio que nenhuma outra economia, nem mesmo os outros tigres asiáticos, tenham um histórico estatístico de crescimento rápido, pleno emprego, com indicadores sociais tão bons quanto Singapura, diz Linda Lin, economista da Universidade de Michigan. Sua localização no Estreito de Malaca lhe permite acesso ao Oceano Índico e Pacífico, conectando Singapura a economias de grande importância em escala global, como Japão, China, Coreia do Sul e Índia. Cerca de 94 mil navios passam pelo estreito todos os dias, transportando cerca de 25% dos produtos comercializados do mundo. Além disso, cerca de um quarto de todo o petróleo passa pela região, com o número de barris ultrapassando os 15 milhões ao ano em 2011, o que faz de Singapura uma região estratégica de extrema importância para a economia mundial. Em 2023, Singapura estava entre as primeiras posições no quesito corrupção da Transparência Internacional, uma organização sem fins lucrativos que realiza desde 1995 relatórios anuais sobre o nível de transparência de cada país. Quanto mais perto do 100, mais transparentes e funcionais são as instituições, e quanto mais perto do zero, mais corruptos e ineficazes elas são. Singapura também ocupa o segundo lugar dos países com a maior facilidade de fazer negócios do mundo, e como se não fosse o bastante, o país ainda foi eleito a cidade mais sustentável da Ásia. Com todos esses dados extremamente positivos, seria fácil dizer que Singapura seria a representação na vida real de uma verdadeira utopia. Esse termo foi cunhado pelo escritor inglês Thomas More em 1516 e significa algo como um lugar que não existe, onde tudo funciona corretamente e parece caminhar para um futuro cada vez mais progressista e sustentável. No entanto, as coisas nem sempre foram assim. No ano de sua independência, em 1965, o país era mais pobre que a África do Sul, que passava pelo regime racista do Apartheid, e a Jordânia. Era considerado um país perigoso, repleto de favelas, com altos índices de desemprego e com uma economia que era baseada na pesca. Com todos esses problemas, o país parecia fadado a seguir o caminho de seus vizinhos e se tornar um país marcado por ditaduras, corrupção, irresponsabilidades fiscais e pobreza. No entanto, Singapura fez o caminho inverso e se tornou um modelo para a região e para o mundo. Tudo isso graças ao seu líder visionário, mas amplamente controverso, Lee Kuan Yew. Mas como Singapura se tornou desenvolvida? Como ela se tornou o que é hoje? E será mesmo que Singapura é uma nação perfeita? Descubra tudo isso no vídeo de hoje. Os britânicos chegaram em Singapura em janeiro de 1819, quando Sir Stafford Raffles desembarcou na ilha, estabelecendo-a como um posto comercial de relevância para a British East India Company. Em 1822, ele elaborou o Raffles Town Plan, criando distritos como o Centro Empresarial Comercial Square e áreas residenciais divididas por etnia, incluindo Chinatown para os chineses e Kepong Glam, onde muçulmanos e árabes étnicos se estabeleceram. As medidas tomadas por Raffles surtiram efeito e a reputação de Singapura como posto comercial de relevância cresceu, particularmente a partir de 1870, com a abertura do canal de Suez, favorecendo o comércio na região. Em 1880, mais de 1,5 milhões de toneladas de mercadorias passavam por Singapura todos os anos, com cerca de 80% delas transportadas por navios mercantes e a vapor. Muitas casas mercantes foram criadas em Singapura nesse período, principalmente por empresas comerciais europeias, mas também por comerciantes de diversas partes do mundo, como judeus, chineses, árabes, armênios e indianos. No entanto, tudo isso mudaria durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, na sua ambição imperialista, bombardearam Singapura em 1941 e derrotaram os britânicos na Batalha de Singapura, com a ilha passando a ser ocupada por eles entre 1942 e 45, sendo renomeada como Sionao Toll, que significa Luz da Ilha do Sul. A ocupação, no entanto, duraria pouco tempo, pois no final de 45 o Japão assinaria sua rendição e devolveria Singapura para o controle britânico.
Enquanto permanecia sob controle britânico no pós-guerra, a coroa britânica aumentou gradualmente os níveis de autonomia no país, uma vez que os habitantes locais se sentiam menosprezados pela administração britânica, que não conseguiu impedir a ocupação japonesa. Apesar da crescente importância de Singapura, a administração criada para governar a ilha era geralmente insuficiente, mal financiada, fraca e ineficaz. Os administradores geralmente eram enviados da Índia, com pouca ou nenhum conhecimento da região e não estavam familiarizados com as línguas e costumes locais do povo. Enquanto o comércio britânico não fosse afetado, a administração não se preocupava com o bem-estar da população. Enquanto a população de Singapura quadruplicou entre os anos 1830 e 1817, o tamanho do serviço civil em Singapura permaneceu inalterado. Em 1850, havia apenas 12 policiais para manter a ordem em uma cidade de quase 60 mil habitantes. A maioria das pessoas não tinha acesso a serviços básicos de saúde pública, e doenças como cólera e varíola causavam grandes problemas de saúde, especialmente em áreas superlotadas de classe trabalhadora. Desnutrição e tabagismo de ópio eram grandes problemas sociais durante esse período. Em 1º de abril de 1946, Singapura se tornou uma colônia separada da administração britânica, com uma administração civil chefiada por um governador. Com um crescente sentimento nacionalista entre a população local, simbolizado pelo slogan Merdeka, uma palavra malaia para independência, o país realizou suas primeiras eleições gerais em 1959, quando Lee Kuan Yew foi eleito primeiro-ministro de Singapura. Pouco tempo depois, Singapura decidiu formalizar uma aliança política com a sua vizinha Malásia para criarem juntas uma federação, onde as duas seriam beneficiadas. A Malásia daria acesso a políticas de mercado comum a Singapura, enquanto Singapura contribuiria para o governo central com suas receitas fiscais, fixadas originalmente em 40%. A união seria formalizada em 1963, em um referendo onde cerca de 393 mil pessoas votaram a favor da federação, vista como sendo extremamente positiva e como sendo um futuro ideal para Singapura. Mas tudo que é bom dura pouco, e no caso de Singapura, a federação se mostraria um péssimo negócio. Uma vez que agora a província autônoma de Singapura divergia em várias questões com o governo federal malaio, em especial na economia. Originalmente, foi decidido que o país usufruiria de grandes vantagens econômicas e contribuiria com 40% de toda a arrecadação de impostos no país. Parece até um déjà vu, mas não satisfeitos com isso, o governo malaio resolveu aumentar a arrecadação, passando a contribuir agora com 60% dos impostos para o governo federal. A federação também não era bem vista por países vizinhos como a Indonésia, que é considerada como uma espécie de neocolonialismo por parte da Malásia na região, o que, aliado a tensões raciais entre Malásia e Singapura, fizeram com que o país fosse expulso da federação em uma votação de 126-0 no Congresso, com o premier malaio Tunku Abdul Rahman declarando o fim da federação, pouco mais de um ano após a sua criação. Com Singapura sendo deixada para se desenvolver por conta própria, o que poderia ter sido um mau negócio para Singapura, mas acabou se mostrando uma das decisões mais acertadas para o país. Após o fim da federação, o país ainda tinha grande parte de seus 3 milhões de habitantes em situação de desemprego, com mais de 2/3 da sua população vivendo em favelas e assentamentos periféricos. Com todos esses problemas, restava apenas uma opção para Singapura: se desenvolver por conta própria. Mas como fazer isso sem as riquezas naturais oferecidas por nações como a África do Sul, ou um terreno fértil para a plantação e cultivo de produtos agrícolas? Bom, a resposta estava em seu líder visionário. No ano de sua independência, a renda per capita de Singapura era de apenas $500. Para se ter noção, isso era semelhante à renda per capita de Gana no mesmo período. Apesar disso, a renda per capita de Singapura cresceu cerca de 14 vezes nos últimos 50 anos, em comparação com seu análogo africano. Enquanto Gana se tornou palco de regimes autoritários, corruptos e ineficientes,
Lee foi extremamente pragmático em usar de forma inteligente as instituições do Estado para beneficiar a população, em vez de beneficiar um pequeno grupo social. Com esse pragmatismo, Lee forneceu serviços sociais como moradia e assistência médica para populações carentes, que representam hoje cerca de 80% das moradias de Singapura. Para que seu plano desse certo, Lee dividiu seu projeto de desenvolvimento em 4 fases. Na primeira, que durou entre 1959 a 1966, ele procurou, através de medidas protecionistas, substituir as importações do país para incentivar a industrialização interna. Dessa forma, a Pioneer Industries Ordinance e a Industrial Special Ordinance foram criadas em 1959, permitindo que o governo concedesse isenções fiscais a empresas que investissem em Singapura, particularmente em atividades de trabalho intensivo. A petroquímica estava entre os primeiros setores a se beneficiar dessas políticas, com a Shell recebendo um status de pioneira em 1961. Junto a isso, também veio projetos educacionais para fortalecer a mão de obra qualificada e profissional, em especial em matemática, ciências e outros assuntos técnicos. Essas políticas tiveram algum sucesso, com o PIB crescendo uma taxa anual de 5% entre 1960 e 1965, com a participação da indústria aumentando de 17% para 19%. A partir da segunda metade da década de 60, o governo também passou a consolidar Singapura como uma cidade favorável ao ambiente de negócios, através de políticas que incentivavam o investimento estrangeiro no país. Essas políticas se mostraram no longo prazo benéficas para Singapura. Em 1972, um quarto das empresas de manufatura de Singapura eram empresas estrangeiras ou de joint venture, com potências estrangeiras como os Estados Unidos e Japão, passando a investir no país. Como resultado do clima político estável, das condições favoráveis de investimento e da rápida expansão da economia mundial, o PIB do país experimentou um crescimento anual de 2 dígitos. Se na década de 70 Singapura exportava principalmente produtos têxteis, vestuários e eletrônicos básicos, na década de 90, pouco mais de 30 anos após sua independência, eles estavam se envolvendo na fabricação de tecnologias de ponta, como wafers, logística, pesquisa em biotecnologia, produtos farmacêuticos, design de circuitos integrados e engenharia aeroespacial. Essas medidas trouxeram no longo prazo resultados positivos para o país, com o PIB chegando a crescer em média 9,5% nos primeiros 25 anos de independência. As políticas pragmáticas de Lee fizeram com que já na década de 70 Singapura já atingisse o pleno emprego e se igualasse a países emergentes da região como Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan e China. Com todo esse sucesso econômico, não é de se imaginar que pessoas ao redor do mundo desejam ter seus próprios Lee Kuan Yews para governar seus países. No entanto, Singapura possui um lado sombrio, que é ocultada por seu milagre econômico e por seus indicadores positivos. Liderando Singapura por mais de 3 décadas, Lee sustentava a ideia de que uma democracia no estilo ocidental não poderia ser aplicada em um país em desenvolvimento, pois isso levaria à dificuldade de planejamento a longo prazo, o que fez de Singapura uma cidade na qual as liberdades são severamente restringidas. Embora Singapura seja formalmente um estado multipartidário, uma pequena coalizão de famílias unidas em torno do Partido da Ação Popular governa o país desde sua independência. O partido ocupa cerca de 79 assentos no parlamento, o que dá a ele uma maioria esmagadora para aprovar projetos sem grandes dificuldades, o que parece ser uma espécie de autocracia benevolente. Além disso, Singapura ainda é famoso por ter um dos maiores salários para funcionários públicos do mundo, que segundo o governo é argumentado como sendo uma política necessária para combater a corrupção. Em mais de uma ocasião, Singapura já foi chamado de Disneylândia com pena de morte, por permitir essa prática em seu território. As leis do país são fortemente influenciadas pelas políticas paternalistas desenvolvidas por seus líderes, o que rendeu a Singapura o apelido de o Estado Babá. Suas leis são tão rigorosas que atos corriqueiros como mascar chicletes e ouvir música alta podem render penas de até 3 anos de prisão. Nas palavras de seu pai fundador, se não tivéssemos interferido na vida das pessoas, em quem é o seu vizinho, como ele vive, que barulho faz, quando cospe ou que linguajar usa, não estaríamos onde estamos. Na última década, o governo de Singapura aumentou suas capacidades de vigilância, usando tecnologia de vanguarda para monitorar seus cidadãos.
Mesmo antes da pandemia, Singapura estava avançando para se tornar um estado de vigilância, dedicando uma quantidade significativa de seus recursos para melhorar sua capacidade de monitoramento. Em maio de 2023, havia cerca de 108 mil câmeras na cidade, o que seria equivalente a 17,94 câmeras por 1.000 pessoas, com o governo planejando adicionar outras 90 mil até 2030. Todo esse controle sobre a sociedade levou a Freedom House, instituição independente que mede os índices de democracia global, a classificar Singapura como parcialmente livre. O governo não tira as pessoas da rua, mas as pessoas agem como se isso fosse uma possibilidade. Dessa forma, é possível perceber a dualidade em torno de Singapura. Uma nação desenvolvida, com indicadores sociais extremamente positivos, mas rigidamente controlada por um governo com características autocráticas e oligárquicas, mas que se mantém no topo das nações mais ricas do mundo.